Isaías 33:6 diz assim: Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. Eu estou acompanhando a novela Os 10 Mandamentos e tá bom pra caramba. Eu não sou noveleiro, mas essa eu virei tiete, né? Eu não perco um capítulo. Eu sou fã dessa diretora, a Viviane de Oliveira, porque apesar dela ter que criar um monte de histórias paralelas para poder dar volume, caso contrário não tem novela, né? Se for realmente colocar só o que está na Bíblia, não tem novela. 2, 3 capítulos, acaba. Apesar dela ter que criar todo esse volume de histórias paralelas, que certamente não estão na Bíblia, o conteúdo bíblico sempre das histórias que ela coloca são de grande qualidade. Mas enfim, não estou aqui para fazer propaganda da Record, estou apenas para usar isso aqui como uma ilustração, porque esses dias me chamou uma atenção um certo detalhe de alguns capítulos. Ali começa a aparecer a figura de Corá. Corá foi aquela famosa figura que desafiou a autoridade de Moisés lá no deserto, dizendo onde já se viu Moisés considerar-se o único líder, o único nomeado por Deus, e alegando que ele também fazia parte do povo de Deus e que, portanto, teria um direito também à autoridade. A história nos revela que Moisés entrega o julgamento desta questão nas mãos de Deus. E Deus ordena que sejam separados a família de Coré e seus seguidores, de um lado, o povo de Israel que não concordava, que ficava do lado de Moisés do outro. E a Bíblia diz que Deus abriu a terra e Coré e seus seguidores, ou Corá e seus seguidores, foram tragados vivos, desceram vivos à terra dos mortos, diz a Bíblia, desceram vivos ao Seol. Deus deu o seu parecer de quem era justo, Deus deu o parecer de quem estava certo, quem estava errado. Mas o interessante é que ao acompanhar a série ou a novela, Os 10 Mandamentos, ali começa a aparecer a história de Corá antes disso. E não sei por que razões, na novela, Corá é colocado como primo de Arão. Não sei se existe algum fundamento histórico ou bíblico para isso. Mas, de qualquer maneira, mostra ali que Corá já é um homem não confiável. Mostra que ele aparece junto aos seus primos, aparece junto à família de Joquebede, e ali ele mostra uma face, ali ele é um primo querido, respeitoso, que está sempre supostamente defendendo os interesses da própria família e o interesse dos escravos, uma vez que ele é o chefe dos escravos ali, um dos chefes dos escravos. E então mostram outras cenas onde Coré aparece dentro da casa dele. E aí Coré é quem ele realmente é. Ali aparecem as intrigas, as mentiras, ali aparece a falsidade, a incredulidade, ali aparece, enfim, toda a realidade que você não vê quando Corá está diante da família de Moisés. E quando eu via isso, eu fiquei me deparando, essa é a visão que Deus tem da vida. A visão que o telespectador está tendo, de ver Corá com duas faces, que vê Corá como um amigo da família de Moisés, e no recanto da sua casa, no recôndito da sua casa, ele mostrando-se um verdadeiro vilão. Essa é a visão que Deus tem. Ao assistir esses capítulos, nós estamos tendo um pouco do privilégio de poder ver um pouco como Deus vê as coisas. Porque nós não vemos assim. Que bom se fosse assim. Quantos problemas seriam evitados se nós tivéssemos essa visão que Deus tem. Mas não é assim. Nós não somos assim. A verdade é que nós somos enganados. A verdade é que nós passamos por medos, frustrações, estresse, exatamente porque nós não temos uma visão ampla das coisas ao nosso redor.
É bem provável que se Moisés mesmo pudesse conhecer o que era falado na tenda de Corá, quem sabe ele próprio já teria tomado uma atitude antes de expulsar Corá, antes que ele desse problema e antes que acabasse pervertendo uma boa porção de Israel e que eles acabassem morrendo sem salvação. Mas Moisés tem a mesma visão que eu e você. Ele não pode ver a visão de Deus. Somente Deus é capaz de ver isso. A Bíblia diz que Deus, ele conhece tudo, Ele sabe das palavras antes que elas cheguem na tua boca. Ele conhece o teu sentar e o teu levantar, Ele sabe o teu entrar e o teu sair. Quando você sai, Ele sabe as tuas intenções. Quando você fala uma coisa ou você faz algo, Ele conhece as intenções. Enquanto os outros estão vendo apenas o fato, Deus está vendo as intenções por trás do fato. Deus está vendo os pensamentos, as malícias, as intrigas, os planos, as maquinações. Deus tem o privilégio de ter esta visão completa dos fatos. Ele vê tudo e sabe de tudo que está passando ao mesmo tempo. Por isso não se pode enganar a Deus, não se pode fugir de Deus, não há como fazer Deus esquecer de uma causa, porque tudo para Deus está presente. Tudo que aconteceu há 5.000 anos atrás, ou tudo que haverá de acontecer daqui 5.000 anos no futuro, Deus está ciente de todas essas coisas. Ele tem o controle absoluto, pois a palavra de Deus nos mostra que Ele tem o atributo de onisciência, saber absolutamente tudo. Não há nada que fuja ao seu conhecimento. Ele tem o poder da onipresença, Ele pode estar aonde quer que esteja, ao mesmo tempo, em múltiplos lugares. Ele tem a onipotência, ou seja, não há limite para o que Ele possa fazer, não há força contra o seu poder. Mas nós não somos assim. Eu creio que não é à toa que a figura que Deus escolheu, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, para representar o seu povo, foi a figura da ovelha. Deus podia ter escolhido o leão, a vaca, podia ter escolhido a girafa, podia ter escolhido a cabra, Ele escolheu a ovelha. É bem verdade que a Bíblia até diz que, de acordo com a nossa aproximação de Deus, de acordo com a nossa busca a Deus, nós podemos a ser comparados de vez em quando com uma águia. Com uma visão de águia, com o potencial de uma águia, com o poder de renovação de uma águia. Mas na nossa natureza, na nossa normalidade, nós somos vistos como ovelhas, porque ovelha é um animal extremamente limitado. A ovelha é exatamente isso, visão extremamente limitada, dizem os especialistas que a visão dela não passa de 30 metros de alcance, o que é muito pouco para qualquer um de nós. Se nós estivéssemos conseguindo enxergar somente 30 metros à nossa frente, com certeza já teríamos ido ao oculista há muito tempo. Agora, quanto mais uma ovelha, cujos predadores naturais daquela região eram leão e urso, animais extremamente velozes. Quando você chega a ver um leão e um urso a 30 metros de você, meu amigo, pode dar um abraço na família, que você já foi. Não tem mais chance, não tem como fugir. Nós somos ovelhas, porque somos extremamente limitados. Dizem os pastores, os especialistas, que a ovelha, ela não tem senso, é um dos poucos animais que não tem senso nenhum de direção. O cachorro, o gato tem. Às vezes você quer se livrar do cachorro, você leva ele lá para outra cidade, deixa ele lá, e de repente não é que o miserável volta. Ele volta. Eu tive um cachorro que se perdeu e ficou sumido algumas semanas. Uma certa madrugada eu escutei um latido no meu quintal, reconheci o latido, era a Pedrita que tinha voltado. Ela achou o seu caminho, não sei por onde ela andou, o que ela aprontou, o que ela fez, mas ela encontrou o seu caminho de volta. A ovelha não. A ovelha, se ela se perder, tchau. A ovelha, o Salmo, não é à toa o Salmo 23, que é composto por Davi, que foi um especialista em ovelha, um pastor de ovelhas. Não é à toa que ele diz que o Senhor é o nosso pastor, nos comparando à ovelha.
Ele diz ali que Ele nos leva a pastos verdejantes e Ele nos leva a águas tranquilas, porque a água tranquila é aonde a ovelha bebe. Se houver um córrego com águas turbulentas, ela morre de sede, mas não bebe, por instinto. Porque o animal com aquela capa de lã, se ela acabar caindo numa água turbulenta, morre. Por isso ela só bebe em águas tranquilas. Ou seja, por todos os ângulos nós podemos entender por que Deus nos comparou a uma ovelha. Porque nós não temos esta visão que o telespectador da novela Os 10 Mandamentos pode ter da vida. A nossa vida, na verdade, ela sofre de uma dependência circunstancial. Ou seja, nós somos sempre dependentes das circunstâncias. E nos guiamos pelas circunstâncias, querendo ou não. Instintivamente. A nossa mente, ela faz a computação dos dados que nós temos captados pelos nossos sentidos. Então, de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor, nós às vezes temos um sinal de alerta, de perigo, mas não temos certeza. Pelas pessoas que estão ao nosso redor, nós às vezes temos a sensação de tranquilidade, de que temos amigos perto de nós, mas isso também não é uma certeza. E a nossa mente vai nos enganar, nossos olhos vão nos enganar, porque nós simplesmente não temos a visão completa daquilo que nos cerca, do ambiente onde nós estamos envoltos. E nunca teremos, nunca seremos onipresentes, nunca seremos oniscientes. Sempre seremos dependentes da circunstância da vida. Por sermos extremamente limitados, nós vamos ter medo de coisas que não deveríamos ter. Vamos ter confiança em coisas e pessoas que não deveríamos ter, porque somos enganados. Às vezes a ameaça, ou o que julgamos ser ameaça, na verdade era para o nosso bem, e às vezes a amizade ou a confiança, na verdade se torna a nossa grande armadilha. Em outras palavras, por causa de não podermos ver o quadro completo das coisas ao nosso redor, nós temos medo do destruidor e sofremos com o traidor, mas Deus sabe o seu fim. É o que diz o versículo 1 de Isaías 33. Nós temos medo do destruidor. Ficamos profundamente feridos com o traidor. Até mesmo que para nos trair tem que ser alguém de confiança. Mas Deus sabe o fim do traidor, Deus sabe o fim do destruidor. É o que diz o versículo 1, ai de você, o destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Olha só, Deus tem o quadro completo. Nós nos amedrontamos quando vemos alguma coisa que nos ameaça de destruição. Deus olha tudo isso e diz, tem crise, fica calmo. O destruidor será destruído. O traidor será traído. A verdade é que existe um justo juiz que regula a existência no universo. E este justo juiz, nada passa desapercebido aos seus olhos. A Bíblia diz que para Deus nada caduca, não há crime que fique no esquecimento, não há transgressão que entre em caducidade. Deus sempre terá, se o teu pecado foi há 101 anos atrás e você não se arrependeu desse pecado, Deus tem esse pecado na frente dele, patente, como uma realidade que tivesse acontecido 2 minutos atrás. Porque não houve arrependimento, Deus não se esqueceu do que você fez 101 anos atrás. Ele é o juiz perfeito. Não foge nenhum dado. Os juízes da terra, assim como nós, não têm o quadro completo. Eles dependem de evidências, eles dependem de testemunhas, eles dependem de flagrantes para poder emitir o seu juízo. Mas o juiz que está no trono celestial, este é perfeito. Porque ele sabe absolutamente de todas as coisas. E mesmo aquilo que não houve testemunha, ele é a principal testemunha, porque os seus olhos sondam todas as coisas.
Ele sabe exatamente o que você estava pensando quando você estava fazendo aquilo que você estava fazendo. Mas nós não. E esse juiz é que ele vai trazer a punição, é ele que vai trazer o prêmio, é ele que vai trazer a retribuição de tudo que acontece no universo. O tempo todo, constantemente, não apenas no fim, como muitos pensam. Deus, na verdade, julga o tempo todo e está trazendo juízos à terra todo o tempo. A Bíblia nos dá exemplos grandiosos, magníficos, de como Deus intervém de tempos em tempos para julgar. Aí nós temos a história do dilúvio, nós temos a história da Torre de Babel, nós temos histórias que mostram que Deus, o tempo todo na história humana, está julgando. Mas nós não precisamos esperar somente por esses grandes cataclismas, esses grandes eventos, para entender que Deus julga. Porque o texto que nós lemos todo domingo de Santa Ceia diz claramente que nós devemos participar da ceia com plena consciência do que estamos fazendo, porque a Bíblia diz ali que nós devemos deixar que Deus nos julgue, porque se somos julgados por Deus, não seremos julgados com o mundo. Ou seja, Deus está julgando o tempo todo. E porque Ele está julgando e está retribuindo, então nós podemos ter o medo do destruidor, mas Ele garante que o destruidor será destruído. Nós podemos ficar feridos pelo traidor, mas Deus garante que o traidor será traído. Aliás, esse é um princípio. As outras religiões, olhando de fora isso acontecer na vida, sem o guia da palavra de Deus, perceberam essa ligação que existe entre aquilo que se pratica e a justa retribuição ainda nesta vida. E então, religiões sem o conhecimento devido das Escrituras chamaram isso de karma. Karma como um sistema de recompensa e julgamento que existe por si próprio, não existe. Mas se nós formos entender karma como a ação de um justo juiz que vê todas as coisas, observa todas as coisas e não deixa absolutamente nada passar impune, então podemos chamar de karma se quiser. É claro que, do ponto de vista bíblico, o sistema e o método de recompensa e retribuição de Deus vai muito além do que a lei do karma, porque a lei do karma é aqui se faz, aqui se paga. A lei de Deus ela é muito mais extensa, porque como ela está conectada num Deus que não se limita a essa existência, um Deus que não se limita aos anos da nossa vida, nem sempre aquilo que aqui se faz, aqui se paga, mas com certeza aquilo que aqui se fez, um dia se pagará. Nós temos medo, nós somos feridos, porque não temos um quadro completo da vida. Por isso nós temos heróis que nos trazem coragem, nós temos diplomatas de paz que nos trazem sensação de segurança. Mas assim como estamos errados em ter medo do destruidor e sofrer por causa do traidor, nos esquecendo de que Deus dará o seu fim, nós também estamos errados em confiar nos nossos heróis, também estamos errados em ter segurança nos nossos diplomatas de paz. Porque Deus também sabe o seu fim. E é exatamente o que diz o versículo 7. Vejam os seus heróis, gritam nas ruas, e os embaixadores da paz choram amargamente. Porque quando confiamos, por isso Deus pesou a mão severamente sobre Israel, quando em vários episódios da sua história, ao invés de recorrerem a Deus, ao invés de buscarem o libertador de Israel, eles preferiram buscar as nações vizinhas, eles preferiram alianças políticas com o Egito, alianças políticas com a Síria. Ou seja, eles preferiram confiar no homem, eles preferiram confiar nos seus embaixadores da paz que foram enviados, eles preferiram confiar nos diplomatas, eles preferiram confiar na palavra dos reis,
Eles preferiram confiar nos seus heróis. Temos um bom guerreiro, temos o nosso libertador, temos um forte exército, podemos descansar. Os Estados Unidos se baseiam exatamente nisso. Somos a melhor nação na face da terra. Temos o exército mais poderoso do mundo. E assim como na história de Israel, eles repetem um quadro de destruição. Porque toda vez que nós passamos a confiar no nosso exército, nós deixamos de depender do nosso Deus. Toda vez que nós passamos a confiar nas nossas alianças, nós deixamos de fazer aliança com o nosso Deus. Toda vez que nós passamos a confiar nos nossos heróis, nós deixamos de ter esperança no único que realmente pode nos dar esperança. E os nossos heróis podem fracassar. Os heróis de Cazuza, diz ele, morreram todos de overdose. Também imagina a companhia que o camarada tinha. Mas quaisquer que sejam os seus heróis, você pode se flagrar encontrando-os nas ruas, chorando, com mais medo do que você. Jô Soares conta que uma vez ele estava num avião e de repente o piloto avisou: atenção, senhores passageiros, aperte os seus cintos, nós estamos passando por uma turbulência e estamos com uma falha no motor. E então todos ficaram esperando nas instruções da aeromoça, né? Porque a aeromoça é treinada para isso. A aeromoça é treinada para, num momento desses, ela te dar a instrução e preparar e acalmar, e de repente a aeromoça: meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Assim são os nossos heróis. Assim são os nossos heróis. Nós estamos esperando, olhando para eles, e de repente nós vemos os nossos heróis correndo na rua e falando: meu Deus do céu, se o meu herói está correndo, o que vai ser de mim então? Todos viramos chapulim. E agora, o que será de nós? Quem haverá de nos socorrer? E eventualmente, todos os nossos sonhos acabam se reduzindo a cinzas. Veja o versículo 3. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando tu te levantas, dispersam-se as nações. Agora veja o versículo 10. Agora me levantarei, diz o Senhor, agora eu me erguerei, agora eu serei exaltado. Quando o Deus que julga tudo começa a julgar, e começa a julgar todo o mal, toda a iniquidade, tudo aquilo que está errado, incluindo a arrogância nossa de planejar algo sem Deus, inclusive a arrogância de fazermos tudo certinho, mas por isso acharmos que não precisamos de Deus na nossa vida. Pode haver arrogância maior do que essa? É preferível o criminoso que tem algum temor de Deus e diz: eu sei que eu preciso mudar e eu sei que eu preciso de Deus, do que o bonzinho e honesto que acha que não precisa de Deus. O mundo clama há milhares de anos dizendo: aonde está Deus que não age para punir o mal? E a pergunta é: você está disposto que Deus comece pelo mal que está em você? Porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há nenhum que não tenha pecado. Todos nós temos nossas injustiças, todos nós de alguma maneira causamos mal a alguém. Se estamos clamando que Deus comece a julgar a terra e punir a injustiça, será que vamos aceitar que Ele comece por nós? A verdade é que Deus se levanta, e quando Ele se levantar, então os nossos heróis vão correr, os nossos embaixadores vão nos decepcionar, nossas alianças serão transgredidas. Porque a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, a Bíblia diz que Ele é um martelo esmiuçador. Quando Ele se levanta, Ele sai consumindo e destruindo tudo aquilo que não pertence à sua natureza. Por isso a Bíblia compara que as obras do ímpio, as obras daqueles que não têm Deus, são como palha. Se Deus é fogo consumidor, o que acontece quando o fogo consumidor chega perto da palha? Não sobra nada, nem para contar a história.
Ele é martelo esmiuçador. Não há rocha, não há coração duro, não há resistência de rei, não há império que resista ao seu poder. Quando ele resolve baixar o seu martelo, ele quebra o que há de mais duro, ele destroça o que há de mais resistente. Por isso, muitos dos nossos sonhos são reduzidos a cinza por Deus mesmo. Porque Ele sabe que aqueles sonhos não nasceram dEle, aqueles sonhos não se basearam nele, aqueles sonhos não esperaram nele, se basearam no homem, se basearam no herói, se basearam no juiz, se basearam no advogado. E por isso, quando o martelo esmiuçador se levantar, quando o fogo consumidor se levantar para consumir, nós vamos ver cada um dos nossos sonhos virando cinzas. Nós vivemos de sonhos. A pessoa que não sonha não vive. Nós sonhamos com um casamento perfeito, nós sonhamos com a profissão, nós sonhamos com o diploma, nós sonhamos com a felicidade, nós sonhamos com coisas boas, sonhamos com a casa própria, sonhamos com o carro que queremos ter, nós sonhamos e sonhamos. O problema é que ao viver de sonhos, muitos desses sonhos vão se transformar em pesadelos. Estudou, se formou, saiu da faculdade com uma dívida imensa, gastou os últimos 5, 7 anos da sua vida estudando, se dedicando, não podendo participar de muitas festas, deixando de poder comprar muitas coisas, e agora diz, agora sou formado, agora conquisto, agora o mundo é meu. Como Leonardo DiCaprio na popa do navio, ele diz, I am the king of the world. E de repente descobre que apesar do seu diploma não consegue seguir a carreira que queria. Aí vem a frustração, a dor, a decepção, a vergonha. Buscamos pela carreira, conseguimos a carreira que queremos, conseguimos o dinheiro que precisamos para descobrir que carreira e dinheiro não garantem família. Todos os dias quando você vai no Publix, quando você entra ali na fila do caixa, tem dos dois lados aquelas revistas, aqueles tabloides. E ali todo dia está, fulano está casando com ciclana. O milionário tal está casando com a famosa atriz tal. Você passa ali 2 semanas depois, está lá, o fulano agora já está divorciando. A fulano bateu na fulana. Porque dinheiro e carreira não é garantia de nada. Lutamos pela nossa família, ensinamos tudo que precisa ser ensinado, mas não temos garantia que quando os nossos filhos crescerem, vão seguir realmente o que ensinamos. E está aí a história de Samuel para provar que nem mesmo sendo profeta do Senhor, seus filhos necessariamente serão uma bênção. Sonhamos e planejamos para termos amargas decepções lá na frente. A verdade é que a nossa vida muitas vezes termina como aquilo que foi expressado no poema de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que você que faz versos, que ama, que protesta, e agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? Muitas vezes nós percebemos que a nossa vida pode ser descrita pelo poema de Carlos Drummond de Andrade. Mas é claro que eu não estou aqui para trazer angústia ou desesperança para ninguém, pelo contrário. Se Deus é fogo consumidor, como então viver perante um Deus que é fogo consumidor? O versículo 14 nos levanta esta questão. Em Sião os pecadores estão aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Se a situação é essa, e se Deus sempre estará aí, sempre será fogo consumidor,
Porque Deus sempre é o que é, Ele nunca deixou de ser algo que foi, nunca passou a ser algo que nunca foi. Ele sempre é o que Ele sempre foi e sempre será eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, se Ele era fogo consumidor no Velho Testamento, Ele é fogo consumidor no Novo Testamento, Ele é fogo consumidor na época da Grande Tribulação, Ele será fogo consumidor em toda a história. Então, como é que o pecador, como é que aquele que sonha pode sobreviver ao fogo consumidor? E a resposta está no versículo 15. Quem é que vai poder conviver com o fogo consumidor? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita o suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É este o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. A resposta é bíblica. Como é que alguém pode sobreviver na presença do fogo consumidor? Sendo fireproof, sendo a prova de fogo. E a única maneira de sermos a prova de fogo é se nós tivermos a natureza condizente com o fogo. Ou seja, se nós tivermos a natureza do sol, o fogo nunca vai ser um problema para nós. Porque a nossa natureza é a mesma natureza do fogo. Se Deus é fogo consumidor, se eu tiver a mesma natureza de Deus, então o seu fogo consumidor não será problema para mim. Ou seja, se eu tiver um estilo de vida, se eu tiver uma fé que agrada a esse Deus, e se o resultado prático desta fé for um estilo de vida que agrade ao meu Deus, então eu estou protegido, eu estou à prova de fogo. Eu não preciso temer o fogo dele. Quem é que teme as leis severas? É o criminoso, não é o cidadão honesto. Quem é que teme se você assistir o noticiário de noite e lá estiver dizendo a partir de amanhã, quem for pego dirigindo embriagado estará sujeito a 10 anos de cadeia? Eu não tenho o mínimo medo desta lei, porque eu sei que o álcool não é problema para mim. Então não me importa o fogo desta lei, porque como eu vivo de acordo com esta lei, esse fogo é a meu favor, não contra mim. O apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, ele usa um exemplo dizendo que um dia as nossas obras serão provadas no céu. E ele diz que existem duas qualidades de obras. Aí ele não está falando de salvação, mas de obra que nós fazemos. Ou seja, ele está falando de gente que já vai ser salvo e vai para o céu. Mas mesmo lá no céu, aquilo que nós fizemos para Deus será provado. E ele diz que existe duas qualidades de obras que nós podemos fazer para Deus. Uma qualidade de obra, ele diz que é igual a palha, feno e madeira. A outra qualidade de obras, ele diz que é igual a ouro, prata e joias preciosas. Aí então ele diz que as nossas obras serão provadas no céu pelo fogo de Deus. Aí é que o camarada diz, vixe, danou-se. Porque se você estava lá para a banda do feno, da palha e da madeira, você automaticamente ligou as coisas. Falou, danou-se. Não vai sobrar nada. Mas se você está para a banda do ouro, para a banda da prata, para a banda das pedras preciosas, você sabe que o fogo purifica a prata, purifica o ouro, traz ainda mais valor, traz ainda mais brilho, traz ainda maior pureza. Você diz, venha, pode mandar o fogo, Senhor. Mas quem tem obra de madeira e palha e feno, não pode ter essa certeza. Por isso, irmãos, a salvação tem que estar do lado de fora. Imagine um grupo de pessoas se afogando. Recentemente houve uma tragédia lá no Brasil, uma família inteira se afogou, porque eles estavam perto de uma represa, as águas subiram muito rapidamente, ninguém sabia nadar, começaram as crianças a se afogar, e os pais então pularam na água para tentar socorrer, também não sabiam nadar, e todos morreram.
A verdade é que a salvação ela tem que vir de fora. A salvação não pode vir dentro desse contexto que nós vivemos. A salvação não pode vir de alguém que tem a mesma limitação de visão de vida que eu e você temos. A salvação tem que vir de fora, assim como alguém que está se afogando na piscina não pode ter a brilhante ideia de tirar o braço para fora, pegar ele mesmo e levantar e tirá-lo da piscina. Você sabe, é impossível. Se eu estou me afogando, eu preciso de alguém fora dessa situação que me salve. Eu preciso de um salva-vidas, eu preciso de alguém que não esteja se afogando, eu preciso de alguém que esteja numa condição melhor do que eu, que saiba nadar muito melhor do que eu, que tenha condições, que tenha uma boia, que tenha um jet ski, que tenha condições que estão além do que eu próprio tenho. É exatamente isso que o salmista entendeu quando ele disse: Senhor, leva-me para uma rocha mais alta do que eu. Porque a salvação ela tem que estar além dos meus limites, ela tem que vir de fora. E é exatamente isso que o versículo 5 diz. Ela diz assim: o Senhor é exaltado, porque Ele habita no alto. Está vendo a diferença? Ele consegue ver Coré sendo falso com Moisés, ele consegue, ou melhor, sendo bondoso supostamente com Moisés e sendo falso dentro da casa dele. Porque ele está vendo do alto, ele está vendo a todas as coisas. Deus está vendo todas as circunstâncias. Ele está vendo o nosso desespero, mas Ele também está vendo a salvação. Ele está vendo a nossa noite interminável, mas Ele também está lá de cima vendo o sol já está nascendo, meu filho, aguenta um pouquinho mais. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir daqui a pouquinho pela manhã. Porque Deus vê todas as coisas, Ele diz, vale a pena, dá um passo a mais, continua um pouco a mais. Porque Ele conhece o lado de lá dos portais eternos, Ele conhece a casa que está lá já com a plaquinha com o meu nome. Quando Ele vê o meu sofrimento, Ele diz, filho, suporta, vale a pena, eu te garanto, vale a pena. Porque Deus conhece o futuro, Ele pode olhar para a nossa dor e dizer, aguenta, aguenta, vale a pena o que te aguarda. Por isso Ele é o nosso Salvador. O versículo 2 diz assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, pois em Ti esperamos, sê Tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Ele é o que pode nos trazer, Ele é que pode compensar a nossa falta de visão, porque aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças como a águia. Por quê? Porque nós passamos a ser guiados por Ele. Ele, na verdade, é a águia. Ele, na verdade, é que nos vai passar a visão de águia. Ele é que, na verdade, vai nos passar todas as sensações verdadeiras da vida. Se nós confiamos nele, não temos mais visão de ovelha, temos visão de águia, porque é a visão dele. Por isso o apóstolo Paulo disse que nós temos que ter a mente de Cristo, o bom cheiro de Cristo, precisamos olhar pelos olhos de Cristo, porque ao fazer isso, irmãos, nós somos elevados na nossa situação, e ao ser elevado espiritualmente, nós então também podemos ver pelos olhos da fé as circunstâncias da vida. Hoje eu posso enfrentar o luto, hoje eu posso enfrentar o desespero, hoje eu posso enfrentar o desemprego, amanhã vem a vitória, porque como Jó, que pelos olhos da fé, olhou e viu somente chagas no seu corpo, olhou e viu somente os túmulos dos seus filhos, olhou e viu somente a incredulidade da sua esposa, olhou e viu somente o desprezo dos seus amigos, mas pelos olhos da fé ele pôde se levantar e dizer, mas eu sei que o meu Redentor está vivo, eu sei que um dia ele vai se levantar sobre a terra, eu não vou ficar assim para sempre, as chagas não durarão para sempre, o meu luto não durará para sempre, o meu Redentor se levantará. Se eu tenho uma natureza à prova de fogo, eu não tenho que temer o mal, eu não tenho que temer a Deus. Deus é o meu auxílio, Deus é o meu socorro. O versículo 6 diz, Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. O firme fundamento. Já não preciso me basear na minha pequena percepção, já não preciso me basear nas circunstâncias ao meu redor. Pelos olhos da fé eu escapo às circunstâncias.
Porque pelos olhos da fé eu posso ver tudo contra mim, mas eu ainda vejo a salvação do Senhor vindo lá adiante. Pelos olhos da fé, Ele me levanta. Aliás, a ideia de que aquele que está num relacionamento com Deus é levantado é constante em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, leva-me para uma rocha mais alta do que eu. Ou seja, ao subir nessa rocha, você vê as coisas de uma perspectiva totalmente diferente. O apóstolo Paulo diz, nós estamos assentados com Cristo no trono, nas regiões celestiais, ou seja, espiritualmente nós já estamos elevados ao aceitar Jesus, nós já começamos a ver as coisas de outra perspectiva. Ele é, portanto, o fundamento nos tempos a que nós pertencemos. Nós pertencemos a esta geração, nós pertencemos ao século 20 e 21, nós pertencemos à realidade histórica deste momento, mas Deus é o nosso forte firmamento, o nosso firme fundamento nesse tempo em que eu estou vivendo. Eu não preciso esperar salvação somente para o futuro, Ele já é a minha salvação, porque Ele é a minha firmeza. Ele é a garantia de que eu não serei abalado, de que 1000 podem cair do meu lado, 10.000 ao meu outro lado, eu não serei atingido, porque Ele é o meu firmamento. Eu escapo às circunstâncias da vida, eu passo a pertencer a uma situação privilegiada, eu tenho uma visão privilegiada da vida e do futuro. Uma grande riqueza de salvação é Deus para nós. É uma grande riqueza de sabedoria e conhecimento, diz a Bíblia. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Se eu temo a Deus, Deus abre as comportas celestiais para garantir riquezas de salvação, de sabedoria e de conhecimento. E o temor é a chave para este grande baú, o temor de Deus. Se eu estou nele, se eu creio nele, se eu vivo de acordo com a sua vontade, então Ele é o meu firme fundamento, Ele é a minha riqueza, minha sabedoria, meu conhecimento. Não preciso conhecer o que a notícia fala, preciso conhecer o que Deus fala para mim. Não preciso saber do diagnóstico do médico, basta-me saber do plano de Deus para mim. Não preciso saber dos inimigos que se levantam. Não preciso saber se eles dizem se vou completar o muro ou não. Não preciso saber se eles dizem que mesmo que complete, uma raposa será capaz de derrubar o muro. Se eu estou com Deus, eu digo, o muro será completado em 52 dias. Se eu estou com Deus, tenho que ter o meu grau de prudência, tenho que andar com a espada, tenho que andar também com o instrumento do construtor, a pá do pedreiro, mas vou com confiança. Deixo que os que estão lá falando mal de mim, que falem. Deixo que aqueles que estão a criticar, que critiquem. Deixo que aqueles que se levantam contra mim, que se levantem. Deus é o meu guarda, Deus é o meu protetor, Ele é a minha vida, Ele é a minha esperança. E finalmente no versículo 22, Deus é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, e é Ele quem vai nos salvar. Não precisamos temer as leis, não precisamos temer as notícias, as circunstâncias. É Ele quem me julga, Ele é o meu Senhor. Posso deitar e repousar a minha cabeça com confiança no Senhor, porque eu sei que a minha vida está nas suas mãos.